Oi, pessoal. Muito bom dia, tarde, noite. Não sei exatamente quando é que vocês vão ver essa gravação. Meu nome é Jason Gonçalves, e hoje nós vamos tratar sobre um tema que é um tema muito importante para mim, que é um tema que eu pesquiso já de algum tempo, que acabou sendo objeto de pesquisa da minha tese, uns anos atrás, e que hoje está assumindo cada vez mais importância dentro de um debate do direito do consumidor. Então, é um tema que muitas vezes não é uma unidade específica dentro da disciplina de direito do consumidor, mas tenho certeza que é um tema que vai perpassar a disciplina em algum momento. Ou quando você fala de vulnerabilidades, ou quando você fala, enfim, de contratos bancários, de cláusulas abusivas, mesmo de publicidade enganosa, enfim, você pode tratar o tema em vários momentos da disciplina, e eu vou fazer, portanto, a apresentação para vocês. Uma aula, a gente vai durar em torno aí de 40 e poucos minutos, 45, um pouco mais, um pouco menos, e eu espero que vocês aproveitem, né, o máximo possível, nesse período de pandemia, esta conversa aqui que eu vou ter, embora sem interação. Então, não é exatamente a conversa, né, mas eu vou tentar tratar como se fosse. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, para que fique um pouco mais fácil para vocês, né, acompanharem o desenvolvimento, e espero que vocês também desconsiderem eventuais ruídos, né, como, por exemplo, estou passando agora, porque, como a gente acaba não tendo um estúdio específico em casa, e eu também não fui para o escritório para fazer a gravação, então, né, alguns elementos aí extra sala, vamos falar assim, eles vão estar presentes. Então, vamos lá. Como eu falei, nós vamos falar sobre o superendividamento, que, diga-se de passagem, é um problema significativo parte da população brasileira, e que, infelizmente, né, com a Covid-19, com a pandemia que nós estamos vivendo, tende a aumentar. A gente vai falar sobre uma série de dados que existem. Os dados, obviamente, né, são passíveis de alguma crítica, de dúvidas relacionadas à metodologia que esses dados foram, enfim, tratados, mas é razoável a gente imaginar que há uma tendência de agravamento de uma deturpação, que é o superendividamento, né? O endividamento, como a gente vai ver, é um dado normal, muitas vezes, inclusive, desejável. O endividamento significa, especialmente aqueles a médio e longo prazo, significa o endividamento saudável, que as pessoas, as famílias estão, né, adquirindo bens, e, em regra geral, muitas vezes bens mais duráveis, né? Então, você vai ter eletrodomésticos, veículos, imóveis, mas, naturalmente, quando você deturpa o sentido do endividamento, você passa para uma situação em que essas pessoas não conseguem mais pagar suas dívidas, e, a partir daí, cria-se um problema. Um problema principal para o superendividado e sua família, porque atinge diretamente, né, direitos fundamentais, mas também um problema para o mercado de consumo de maneira geral. Aumenta o superendividamento, aumenta também, claro, né, por óbvio, a inadimplência. Isso faz com que o mercado de consumo fique menos saudável, e o consumo das famílias representa uma parte muito significativa, né, do PIB brasileiro, e, portanto, não pode ser ignorado. E, neste momento atual, é importante que a gente converse bastante sobre isso, até para que a gente tente estabelecer alguns parâmetros de prevenção a um superendividamento que deve aumentar, né, nos próximos meses. A gente já tem dados preliminares bem complicados, e vão tendencialmente, né, ficar mais complicados ainda, porque boa parte das referências em relação ao endividamento geral acabam sendo realizadas 90 dias depois da dívida, né, da dívida constituída, digamos assim. Então, você vai ter atrasos, e, para boa parte dos órgãos de pesquisa, você só considera a pessoa em atraso 90 dias após o vencimento. Então, se a gente está imaginando que as pessoas começaram a deixar de pagar, né, mais dívidas, especialmente a partir de março, talvez até abril, né, porque em março explodiu tudo, abril é que as pessoas começaram a ter problemas. Então, a gente tem uma projeção dos próximos meses que a gente tem que analisar com cuidado. Quando eu digo
todos analisarmos com cuidado, eu estou, obviamente, partindo de um pressuposto de defesa do consumidor, né, como faz a previsão constitucional. É claro que, que os credores, né, e aí eu acho que tem que fazer uma divisão muito óbvia entre os credores, sistema financeiro, por exemplo, os bancos, né, que são os principais credores, a gente vai ver isso, de credores outros, né, que são os pequenos empresários, né, as pequenas empresas, o comércio local, muitas vezes, inclusive, as instituições de ensino, problemas relacionados também a eventual planos de saúde, ou seja, são setores, turismo, são setores que, né, são impactados muito seriamente pela Covid e, ao meu ver, pelo menos, deve-se fazer um tratamento diferenciado entre sistema financeiro e, né, empresas, pequenas e médias empresas, né, no tratamento de quais seriam as possibilidades da gente, né, tratar o superendividamento. Ao final, nós vamos apontar, né, o que está previsto no PL 3515, de 2015, que é o PL que, na verdade, pretende, né, alterar o Código de Defesa do Consumidor e inserir um capítulo do tratamento e da prevenção e do tratamento aos superendividados, ou aos, né, superendividados. E traz, né, modificações importantes. Já foi aprovado no Senado já há alguns anos, está na Câmara dos Deputados pronto para ser posto na pauta, está para ser pautado. E, inclusive, nas últimas semanas, vários expoentes da doutrina, né, de defesa do consumidor, do direito do consumidor em geral, estão fazendo uma campanha nacional, todos os estados, de uma forma ou de outra, estão fazendo, para aprovação do PL 3515. Não é a solução de todos os problemas, óbvio, a lei nunca, né, será uma solução de todos os problemas, mas é uma maneira de você iniciar um tratamento um pouco mais adequado, né, para o superendividado, coisa que a gente acaba não tendo hoje, pelo menos não tendo de forma clara e explícita na legislação brasileira. Vou apontar também algumas decisões que poderiam ser utilizadas de modelo, e o que eu considero também uma saída ainda atual, ainda que sem aprovação do PL 3515 para essa situação, né? A gente vê uma frase aí do Baum, um sociólogo bastante conhecido de todos, e que trata em várias de suas obras sobre a questão da sociedade de consumo, e como essa explosão da sociedade de consumo acaba trazendo muitos problemas em relação àqueles que são alijados dela, né, que são retirados dela, e o superendividamento é um dos, né, motivos que faz com que a pessoa saia de um mercado de consumo, isso com impactos negativos, não apenas a gente analisando de forma fria a questão orçamentária, familiar, né, mas também com sérios problemas psicológicos, sociais, afetivos, né, com um impacto direto na vida da família, na vida familiar das pessoas. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Pelo meu controle aqui, está ok o áudio. Né, e nós vamos começar. Sei que isso parece campanha política de um candidato, eu lembro, candidato em 2018, mas não são dados, né, absolutamente assustadores. Mais 62 milhões, né, de brasileiros e brasileiras estão inscritos em cadastros de restrição de crédito. Pessoal, isso é um número muito significativo, porque significa mais de 40% da população adulta, né, levando em consideração, né, que você tem aí crianças e adolescentes que, em tese, pelo menos não contraem dívidas, não tem crédito, enfim, não tem capacidade civil plena. Você tem da população adulta quase metade, né, um exagero, enfim, 40% da população adulta com restrição de crédito. E o interessante aqui é a gente dizer, essa pesquisa é do próprio SPC, é uma pesquisa, portanto, abrangente, né, de todo o território nacional, embora você possa ter algumas, né, restrições, inclusive, à pesquisa, que são apontadas, inclusive, por eles. Quer dizer, a pesquisa não é absolutamente precisa, mas, se a gente olhar a metodologia que eles usam, a tendência é que esse número seja ainda maior do que a gente está apresentando, que eles apresentam na pesquisa. Por quê? Porque eles partem, obviamente, dos dados de inscrição, e muitas
muitas empresas não inscrevem as pessoas que estão devendo no SPC, pelo menos não imediatamente. Então, muitas empresas têm, especialmente as pequenas e médias, têm todo um cuidado na questão da renegociação, de ligar, fazer um novo pacto, né, uma nova ação, um novo acordo, tentar cobrar extrajudicialmente, enfim, né, faz uma série de digamos, atos antes de inscrever. Portanto, esse número aqui, que já é agora, pessoal atual, o número é de maio de 2020, saiu agora, há pouco a publicação. Esse número, em tese, é maior, né, se a gente está analisando todos esses poréns aí que eu acabei de falar. Vamos lá. Como é que o endividamento está, de forma geral, tratado no país? Como a gente já viu, mais de 40% da população adulta está em cadastro de gestão de crédito. Isso é diferente para cada região. A região norte é a região que apresenta o maior percentual, né, de pessoas no SPC, né, Serasa, enfim, mas especificamente no SPC. E a região sul, a nossa região, é a que tem o menor índice. Então, a região norte é coisa de 47%, assim, aí é realmente quase metade da população está no SPC. E enquanto que a região sul, a gente vai ter, né, em fevereiro de 2020, 36% da população no SPC. Estou falando, naturalmente, população adulta. E a média, a dívida média no brasileiro, em fevereiro também de 2020, todos eles dizem respeito à pesquisa do SPC, era de R$ 3.257,80. Essa dívida, pessoal, pode, né, parecer pequena para boa parte de vocês que está ouvindo essa aula, mas ela é uma dívida relativamente alta. Eu diria bem alta, porque ela é superior à média de renda do brasileiro. Então, é claro que a gente, para fazer estudos, né, mais precisos, a gente teria que avaliar as faixas de renda. Até porque, assim, boa parte das rendas ela é de valor menor que esse valor, porque é médio e atinge, portanto, a maioria da população brasileira. Mas é um valor alto, né? A nossa renda média, a gente vai ver em breve, não chega a R$ 2.500 por mês. E a gente está falando de dívida média de R$ 3.200, portanto, superior à renda média brasileira. E na participação, acho que nenhuma surpresa, né? Os bancos, sempre eles, né, são responsáveis por mais da metade no total da dívida. Depois vem o comércio em geral, né? Boa parte também porque isso decorre dos bancos terem contratos de longa duração. Boa parte dos contratos bancários, né, são de longa duração, cheque especial, cartão de crédito, enfim, financiamento, crédito pessoal e por aí vai. O comércio também, né, por conta dos crediários, dos parcelamentos, né, isso, né, envolve. É bom lembrar que cartão de crédito, o pessoal está inserido nos bancos ali, depois a gente vai ver que é o principal responsável pelas dívidas é o cartão de crédito. Depois vem a questão relacionada a comunicações, que nas pesquisas, depois se vocês, obviamente, alguém tiver curiosidade de dar uma olhada nos relatórios completos, esse percentual vem caindo. Comunicações, você tem aí, basicamente, hoje, telefone e internet, né? E ela vem caindo, ou seja, talvez exatamente por conta dos últimos meses que a gente está vivendo, que inclusive é isso que a gente está fazendo, está gravando aula. Isso passou a ser, de fato, mais importante do que já era. Então, as pessoas estão destinando, né, seus recursos para pagar, para não ficar sem. Então, isso vem, na verdade, caindo o percentual. É interessante ver isso quando você vê o relatório completo. E algo que muitas vezes passa despercebido, que é água e luz, quase 10%. Então, assim, água e luz, que são, né, concessionárias, regra geral, são, né, serviços prestados por concessionárias, algumas públicas e outras, enfim, totalmente, né, privadas, respondem por quase 10% das dívidas. Então, se você vê aqui em Santa Catarina, né, você vai pegar Casan, Celesc, Casan, obviamente, não em todos os municípios, mas em boa parte deles, a gente vai ter uma dívida importante também. E o que eu estava falando é o seguinte, apesar dos pesares, a gente tem um número que
é relevante a gente entender, mais da metade das dívidas é de valor até R$1.000. São famílias com pequeno, com renda pequena, renda pequena, média, e que devem até R$1.000. Então, se a gente olhar assim, a gente teria, obviamente não é a nossa área de especialização, nós somos juristas, mas nós teríamos um caminho aí a percorrer para tentar minimizar os efeitos, especialmente sobre essas famílias que têm um comprometimento de dívida relativamente pequeno, levando em consideração que o nosso salário mínimo é mais de R$1.000. E o relatório do Banco Central, ele é muito completo, é um relatório também importante da gente ver, e ele vai fazer uma clara vinculação, talvez até óbvio, entre a maior inadimplência para pessoas com menor renda e menor grau de escolaridade. O que faz com que a gente, de uma forma ou de outra, intua, porque isso não é uma conclusão, é apenas uma intuição, de que as pessoas que possuem menor renda já estão vinculadas a um menor grau de escolaridade, e uma dos assuntos hoje muito comentados quando a gente fala de superendividamento, que é a questão da educação financeira, a questão de você ter uma noção exata do valor, por exemplo, dos empréstimos, o valor do dinheiro, o valor da remuneração do capital, que são os juros, todas as informações que parecem óbvias para quem tem um determinado grau de instrução, elas definitivamente não são óbvias para a maioria da população. Lembra que a gente tem uma população estimada de 210 milhões de pessoas no Brasil, e a gente ainda tem uma taxa de analfabetismo em torno ali de 6,5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por cento da população, levando em consideração que esse número não atinge o chamado analfabetismo funcional, que são pessoas que sabem assinar o próprio nome, mas que têm dificuldades de compreensão de um texto, não conseguem extrair significado pela leitura de um texto. E quando você vai colocar isso dentro dos contratos, boa parte deles contratos de crédito que não são contratos fáceis, quando você vai colocar cláusulas estabelecendo juros, taxa de permanência, correção monetária, definitivamente são termos muito distantes da compreensão de boa parte das pessoas e que fazem parte de boa parte dos endividados ou dos superendividados, como a gente vai ver. Portanto, não é um problema de fácil solução. Uma população que realmente tem problemas de educação, e não apenas educação financeira, mas em todos os níveis de educação. E, enfim, que a gente, de uma forma ou de outra, deve também levar em consideração no momento de apontar eventuais soluções. Que, é bom que se diga, pessoal, não passam exatamente pelo direito, O direito seria aí algo muito mais periférico, mas é a nossa área, a gente, de alguma forma ou de outra, tem que também tentar desenvolver algum tipo de sugestão, pelo menos para o aprimoramento do mercado de consumo e o tratamento das pessoas que estão em situação de superendividamento. Vou falar rapidamente sobre sociedade de consumo. A sociedade de consumo ela é vista como talvez a principal responsável por uma situação de atropelo, uma situação de muitas vezes muito mais dívida do que possibilidade de pagamento. Afinal, consumir é quase como respirar, e isso significa exatamente entender a sociedade de consumo que a gente vive. Boa parte dos autores dividem, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sociedade de consumo, já no século XIX, a partir do momento em que você tem o desenvolvimento, especialmente dos transportes, de meios de transportes e também do maquinário, digamos, mais pesado, que as fábricas, as indústrias começam a produzir, enfim, excedente, o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista que a gente vive, é que você vai ter a primeira grande onda de consumo, em que alguns fatores são interessantes da gente notar. Antes dessa, digamos, muito entre aspas, pessoal, primeira fase da sociedade de consumo, as pessoas consumiam
de comerciantes próximos. A pessoa, na verdade, sabia de onde vinha. As coisas não tinham marcas, as coisas elas eram conhecidas pelo produtor. E, a partir do final do século XIX, isso é alterado de forma significativa. As marcas, elas, né, surgem, as grandes marcas, muitas delas presentes até hoje, e elas surgem para unificar o produto, ainda que o produto seja produzido de forma diferente, e muitas vezes até com, apesar da tentativa de uniformização, com matéria-prima diferente. É claro que, ainda que seja uma Coca-Cola com a mesma fórmula produzida, enfim, no Brasil, com a água brasileira, vai ser, né, de alguma forma diferente daquela produzida nos Estados Unidos, enfim, na Rússia e por aí vai. Mas todos nós, a partir de então, começamos a encarar as coisas como absolutamente iguais. E lembra que naquela época não se tinha essa uniformização de procedimentos que a gente tem hoje. Aquela coisa da roupa produzida na Indonésia, produzida no Chile, produzida na Bolívia, produzida nos Estados Unidos, e você vai lá e vai usar a marca, né, a Lacoste, ou seja lá o que for, achando que é a mesma coisa, o mesmo fio, é a mesma produção, enfim. Na verdade, a gente hoje não vai... o perfil de consumo é pela marca e não exatamente pela qualidade do produto. Então, você veja que de 1886 a 1920, o número de marcas registradas na França, né, quintuplicou praticamente, né, em coisa de pouco mais de 30 anos. E começam os shoppings, né, esses shoppings que hoje estão sob suspeita, digamos assim, né, os grandes centros de consumo, lugares fechados. A gente não sabe exatamente como isso vai ser após a pandemia. Muita gente acredita que deve haver uma alteração nos hábitos de consumo, né? Obviamente, a gente não tem como prever isso ainda, mas o fato é que os grandes templos de consumo, né, quer dizer, os shoppings, eles também são muito antigos, né? Já no século XIX, segunda metade do século XIX, a gente teve vários. O Printemps, o Le Bon Marché lá, enfim, na França, Bloomingdale's, Macy's, inclusive foi objeto de um saque, né, recente, por conta de todos os protestos que estão ocorrendo lá, já no final do século XIX, início do século XX. Esse é um dado muito interessante. 15 mil pessoas, imagina, visitavam o Le Bon Marché, né, por dia. Isso no século XIX. Então, é aquela coisa de que, de fato, ali estava começando essa febre, né, de consumir. O consumo está vinculado a um tipo de satisfação pessoal que vai definir, na verdade, a segunda fase dessa sociedade de consumo, que os autores, de maneira geral, por conta digamos, interrupções relacionadas ao consumo das duas grandes guerras, né, Primeira Guerra Mundial, acabou em 1918, Segunda em 1945, aí a gente vai ter esse sistema pós-guerras, com um crescimento muito importante, especialmente, bom que se diga, né, do chamado mundo desenvolvido, né, Europa, Estados Unidos. Então, né, que vai haver exponencialmente o crescimento, era um sentido de reconstrução, né, muitos recursos foram utilizados para a reconstrução, especialmente a reconstrução da Europa. Estados Unidos se coloca como, né, o país líder, pelo menos do bloco ocidental. Nós tínhamos também a União Soviética, mas numa perspectiva diferente, especialmente em relação a isso que a gente está falando, né, a questão do consumo, e se consolida, de fato, o consumo como algo vinculado à felicidade. Você é feliz se você consome. Isso não acabou, né, até hoje, nós ainda nos sentimos de certa maneira assim, mas a expansão de crédito dessa época foi avassaladora. E, repito, boa parte delas decorre, né, da reestruturação dos esforços de reconstrução, especialmente da Europa, no período de pós-guerra. Até que, na década de 70, a gente tem um outro tipo de fase, né, reconhecida pelos autores que trabalham o tema,
que é a questão da internacionalização. A gente, na verdade, apesar da explosão que a gente tinha antes, você não tinha ainda a lógica, né, dos produtos construídos e feitos em qualquer lugar do mundo. E a partir, inclusive, do desenvolvimento da própria internet, né, você vai ter essa comunicação muito maior. E hoje você olha para um relógio, para um celular, e você naturalmente não vai ter a menor ideia de onde é que os componentes, da origem dos componentes, né? Então você tem a origem dos componentes no mundo inteiro, e você fabrica isso em um determinado lugar, vende em outro, o produto é americano, mas é feito na China, e, enfim, e por aí vai. E isso é notado de forma muito especial a partir da década de 70. Né? E é apenas uma frase, né, que tinha lá em Berlim, que é interessante para a gente ver essa miscelânea de origens e de tudo que está presente na nossa vida de forma mais específica a partir da década de 70. E o consumo passa a ser também responsável, né? Bom, a frase vocês estão vendo aí, mas eu vou ler. Seu Cristo é judeu, isso estava em Berlim. Seu Cristo é judeu, seu carro é japonês, sua pizza é italiana, sua democracia é grega, seu café é brasileiro, nós aí, seu feriado turco, seus algarismos arábicos, suas letras latinas, só o seu vizinho é estrangeiro. Né? Uma questão também relacionada a movimentos complicados e, infelizmente, cada vez mais vistos aqui, talvez até em crescimento, não sei, de xenofobia, e que, em relação ao consumo, ok, está tudo liberado, você não se importa com nada disso. Né? Mas, se o seu vizinho, né, for, especialmente na Europa, né, pessoal, né, for de outra origem, bom, enfim, você pode ter um problema. Em relação ao seu vizinho, não em relação ao seu celular, não em relação ao seu computador, não em relação, enfim, ao seu café, ou seja lá o que for. E a questão da identidade, ela começa a ser interessante porque o consumismo, né, ou o consumo de determinados bens, ela passa realmente a fazer distinção, inclusive, de roupa, de tribos, né, de identificação, inclusive, no consumo de literatura, ou de cultura de maneira geral, né? Enfim, essa questão da identificação, ou o consumo como um ato de identidade, ela é bastante relevante, cada vez mais, né? Se você verificar, se a gente está, né, para aqueles que entendem na pós-modernidade, embora eu tenha uma certa dificuldade em relação a isso, mas enfim, naqueles que entendem a modernidade tardia, pós-modernidade, seja lá que nome vocês quiserem dar, a questão identitária vem de forma muito relevante e a gente não pode dissociar essa questão também a um padrão de consumo. Né? Obviamente isso foge um pouco, né, da nossa área, um pouco muito, né, pouco barra muito, porque aí é uma questão muito mais vinculada à sociologia, enfim, à antropologia mesmo, do que ao direito, mas, né, sem sombra de dúvida, a gente pode identificar também um padrão de consumo em relação aos novos grupos, né, os grupos vinculados à identidade, com determinado tipo de roupa, com determinado tipo de corte de cabelo, bom, óbvio, para aqueles que têm, com determinado tipo de uso de, enfim, de balangandãs e tudo mais. E também o consumo passou a ser, né, visto pela gente como prêmio. Isso é muito engraçado. Essa frase a gente usa muito, né? Eu mereço. E que, na verdade, se você parar para pensar, você não sabe por que está falando aquilo. Você merece. A pessoa trabalha, como todo mundo trabalha, aliás. Né, nós temos milhões de brasileiros que queriam estar trabalhando. Mas você trabalha, chega no final do dia de um trabalho normal, como outro qualquer. Você chega, senta, abre uma cerveja, ou sei lá o quê, ou passa no shopping, compra alguma coisa, um japonês, e chega e diz assim, daquela, eu mereço. Não sei por que você merece ou eu mereço, na verdade. A gente está praticando atos absolutamente ordinários, que não tem nada a ver com merecimento, e, enfim, mas isso passou a estar incorporado. Então, você vai lá, compra alguma coisa, né, talvez um pouco mais caro do que deveria e tal, e você diz, eu mereço. É interessante, porque você tira a história do simplesmente eu desejo, que é exatamente o que está acontecendo, eu quero,
e em alguns casos eu posso, ok, para você colocar uma questão de mérito, né? E a tua culpa meio que vai embora. Bom, se você merece, merece. Então, é um prêmio, né, que você está recebendo pelo seu trabalho árduo de um dia, como outro qualquer, mas enfim. Né? E isso também está muito vinculado nesse período de pandemia, o crescimento, por exemplo, de compras, né, por motivos óbvios, não pode sair que você compra pela internet. É bem importante. Algumas empresas estão tendo, apesar da crise geral, né, melhoria nos seus índices, na sua lucratividade, né, exatamente porque as pessoas, imagina agora, um tédio horroroso, né, de ficar em casa tanto tempo, você vai dizer assim, bom, eu preciso de uma diversão, eu preciso de algo, né, enfim, que me tire do cotidiano, você vai lá e compra. E essa é a satisfação, muitas vezes, que a gente encontra atualmente. E isso, obviamente, não vem de agora, já vem de algum tempo. Então, vamos lá. O consumismo é um problema relacionado ao consumo, é natural, todos consomem desde questões básicas de subsistência até um consumo, como eu falei, de bens duráveis, ou, enfim, com fogão, né, são, na verdade, geladeira, enfim, todo mundo consome. O problema do consumismo é a deturpação, né, do consumo. São, na verdade, aquisições que você faz sem necessidade. E aí vem a grande questão, que também é objeto enfim, de outra conversa, que é a questão da publicidade, né, o impacto da publicidade nas pessoas. A publicidade, ela tem, né, basicamente como objetivo transformar as necessidades humanas. Nós temos necessidade de mais. É assim que funciona a indústria. Né? E isso não é necessariamente ruim também. Né? Nós estamos apenas utilizando um parâmetro que muitas vezes a gente tem coisas que não precisa, né? São supérfluas. E reconhecer isso, né, não chega a ser um problema, levando em consideração o nível de renda de quem você está falando. O grande problema é entender que isso que é supérfluo, e que se eventualmente você pode, obviamente você deve, né, adquirir, passa a ser uma necessidade. As pessoas entendem isso como necessidade. E aí nós temos um problema. Essa é outra expressão também que eu poderia ter colocado aqui no slide. Eu preciso disso. Não, você não precisa porcaria nenhuma, mas enfim, você acha que precisa. E esse é o grande, né, fator de estímulo ao consumo, que é você estabelecer determinadas aquisições como necessidade, embora não seja. Né? Há uma diferença, pessoal, no conceito de publicidade e propaganda. A gente fala muitas vezes de forma, né, como se fossem sinônimos, hora um, hora outro. A própria legislação, o próprio CDC também preciso e técnico nisso, mas há uma diferença. A propaganda, né, são muito mais questões filosóficas, religiosas, políticas, isso é propaganda. E quando a gente está falando do mercado de consumo, etc., o termo correto é publicidade. A publicidade é que tem como objetivo, né, vender produtos. E como eu falei, há uma diferença entre você entender o que é necessidade e você entender o que é pseudo-necessidade. O que a gente só deve ter cuidado é imaginar que pessoas que têm uma determinada renda possam pensar de um jeito. E supor que uma pessoa que não tem renda e que é bombardeada o dia inteiro por publicidades, não deva pensar assim. Aquela coisa que a classe média alta adora criticar. A pessoa não tem dinheiro, começa o seu emprego, vai lá e compra uma moto. Né? Como assim comprar uma moto? Porque não guarda esse dinheiro para comprar uma moto à vista. Eu vejo muita gente, especialmente economistas, falando isso. Só quem fala isso nunca andou de ônibus, ou andou de ônibus a vida inteira pegando busão lotado e não sei o quê, e aí o cara chega lá, sai, arranja um emprego de R$ 1.500 e pensa assim, meu amigo, agora vai. E a pessoa quer que esse indivíduo né, pense, não, eu não posso, vou guardar, vou continuar andando de ônibus, aquela rotação do cacete, não vou arranjar nem namorado, nem namorada, porque eu não tenho nem como ir à noite para casa da pessoa, mas enfim, como eu ganho só R$ 1.500, isso tá certo, eu tenho que ficar lá quietinho do meu lado, isso aqui.
Então, esse pensamento é absolutamente incompatível com o bombardeio e com a lógica que todos nós vivemos. A partir do momento em que a gente tenha, de fato, obviamente, que pensar em algum tipo de saúde financeira, de educação financeira, sem dúvida, mas também pensar que as pessoas desejam e que isso é impossível de retirar das pessoas, aí a gente pode ter uma conversa mais honesta em relação a isso. Né? Porque, por enquanto, é devaneio de burguês, devaneio de burguês safado, falar esse tipo enfim, de negócio. O pobre não pode querer, não. Só quem pode querer é rico. Definitivamente não é assim que funciona. Né? Então, boa parte que, obviamente, transcende a questão do direito do consumidor, que impacta, enfim, o próprio direito penal, né? Encarceramento em massa e a questão dos crimes contra a propriedade, boa parte disso está inserido na criação de desejos, né? E de pseudo-necessidades. Muito, muito complicado isso, uma criança, né? A abordagem começa com uma criança, a formação de consumidor, que é a publicidade infantil, que é outro problemão, né? E aí, imaginar que a pessoa vai crescer vendo, sendo exposta àquilo, aquilo como sendo tudo de bom, aquilo como sendo fundamental para você ter sucesso, para você ser uma pessoa adequada, para você se inserir em determinado contexto e achar que a pessoa não vai querer aquilo. Tá tudo certo. Né? Bom, vamos nós. O Brasil, pessoal, alguns dados relacionados ao Brasil. A gente tem uma classe média que cresceu nos últimos 15 anos, embora os últimos 3, 4 anos tenham sido, os últimos 5 anos tenham sido muito duros. Né? A gente teve um decréscimo nessa faixa. Muitos trabalhos ainda utilizam a expressão nova classe média. O Gessé Souza acaba falando, acho que de uma forma mais adequada, classe trabalhadora precária, porque o nível de renda é muito baixo e, portanto, o nível de possibilidade de consumo também é muito baixo. A renda média do brasileiro, no IBGE no primeiro trimestre de 2020, né, portanto até março desse ano, é de R$ 2.398, pessoal. É isso aí. Eu não vou nem discutir aqui a concentração de renda, que é terrível no Brasil, mas, enfim, classe média ganha isso. Portanto, existem várias maneiras de você entender o que é classe média no Brasil e de consumo. Falo classe média, como falo renda média, pessoal, como falo de dívida média, para que a gente tenha um parâmetro. Porque senão, como é que eu vou falar? Vou falar da classe alta ou da classe baixa? A gente média, né? Eu acho que é um parâmetro razoável para a gente pelo menos começar a discutir. Lembrando que isso, obviamente, é apenas um parâmetro possível. Né? E alguns, né, entendem que você ser considerado classe média significa que você ganha de 70% da renda média até 3 vezes o valor da renda média. Portanto, o que seria classe média no Brasil? Usando esse parâmetro, pessoal. Não estou dizendo que é o único. Aquele que ganha entre R$ 1.678 e R$ 7.194. Portanto, aquele que ganha mais de R$ 7.000 é classe alta. E aquele que ganha até um salário mínimo e meio é classe baixa. Aquele que ganha mais de um salário mínimo e meio até 7.200 enfim, classe média. E esse parâmetro é um parâmetro razoável para a gente entender que quem ganha R$ 10.000 no Brasil é rico. Bom, se você disser que é classe média, classe alta, e você colocar classe alta com um percentual pequeno da população brasileira, é isso. Você pode dizer, mas é absurdo, 10 mil não dá para nada. Não dá para nada onde? Nos Estados Unidos? Talvez não. R$ 10.000 nos Estados Unidos hoje dá para muito pouco mesmo. Mas assim, você está no Brasil, nós estamos no Brasil, e a gente precisa olhar para o nosso umbigo, para que a gente faça algumas diferenças, porque senão é só psicodelismo, viaja. Né? É aquela coisa, né? De parte da elite do funcionalismo público brasileiro chegar a ganhar R$ 30.000, R$ 25.000, isso é absurdo, isso é muito pouco, não dá para nada. Bom, a média do brasileiro é 2.300, a partir de 7.200 ele é considerado classe alta, ele ganha 3, 4, 5 vezes esse valor, mas acha que é mal remunerado no Brasil. Enfim, né?
Isso, o consumismo foi bem acelerado, pessoal, nas últimas décadas, para as pessoas físicas. A renda das famílias, eu já falei isso aqui para vocês, o consumo das famílias é muito importante, inclusive hoje é superior ao consumo das pessoas jurídicas no mercado de crédito. Houve, portanto, aumento na aquisição de bens duráveis e também hoje boa parte das dívidas, dos créditos, inclusive esses créditos emergenciais que estão sendo utilizados agora é para pagamento de dívidas. Então, acaba que a gente não tem um descontrole absoluto, porque as famílias, de maneira geral, acabam utilizando, muitas vezes, dinheiro, crédito, para pagamento de outro crédito. O que a gente tem aí, obviamente, é um problema de crescimento da dívida de forma exponencial, por conta dos nossos queridos bancos, e dos juros praticados no país, que são os mais indecentes do mundo, e a gente ouve isso há trocentos anos. Então, lembrar que o consumidor é vulnerável, existem vários tipos de vulnerabilidade, né, jurídica, técnica, fática, ou seja, nós realmente somos uma parte mais frágil na relação de consumo, a gente tem que entender isso, né? A relação de consumo não é uma relação equilibrada, é uma relação desequilibrada, e o consumidor está na parte mais frágil, mais débil dessa relação. E existem pessoas que ainda têm essa vulnerabilidade agravada. E se a gente for olhar quais são as condições da vulnerabilidade agravada, chamada de hipervulnerabilidade, a gente vai ter problemas muito sérios no Brasil, relacionados à idade, à saúde, conhecimento ou condição social. Então, essas pessoas elas precisam ser mais protegidas ainda do que o consumidor padrão, que não tem vulnerabilidade agravada. E as pessoas esquecem isso, né? A gente ouve muita gente falando. A Constituição Federal estabelece a defesa do consumidor como parâmetro. Não é o direito do consumidor, é a defesa do consumidor. Portanto, embora, obviamente, a gente deva levar em consideração o equilíbrio das relações de consumo, a saúde do mercado de consumo, blá, 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 a Constituição Federal estabeleceu um padrão, um lado, que é a defesa do consumidor. Está lá previsto no artigo 5º, como também está lá previsto no artigo 170 da Constituição da Ordem Econômica. E a grande questão da vulnerabilidade, ou seja, dessa parte mais débil, como eu já havia falado, se a gente leva em consideração as instituições financeiras, porque elas são as responsáveis pela maior parte da fatia da dívida, é a absoluta ausência de boa-fé na publicidade geral, pessoal, das instituições financeiras, em geral. Então, você vai lá ver ofertas como, você paga em 36 vezes sem juros. Pessoal, isso não existe. Não existe. Você vai hoje nos supermercados, por exemplo, e as pessoas no supermercado não estão mais te vendendo bens, elas estão te vendendo crédito, vendendo entre aspas, elas estão te ofertando crédito. Você chega lá, tem uma geladeira de R$1.000 para pagar em 10 vezes de 100. E aí você chega e diz assim, tá, eu quero pagar à vista. É R$1.000. Não tem um centavo de desconto. Mas como é que pode isso? Qual é o sentido? Especialmente quando você sabe do tamanho dos juros. Quer dizer que a loja que está te vendendo está perdendo, é isso? Porque ela não vai cobrar juros durante 10 meses? Não. Ela já embutiu os juros, ela já está ganhando juros. Ela não quer que você compre à vista. Isso não faz para ela a menor importância. Ela já está estabelecendo boa parte do ganho dela de forma financeira e não na venda de produto. Isso acontece com concessionária. Eles pagam entre carros 36 vezes sem juros. 36 vezes sem juros, pessoal. Sério. Sério. A gente vai ver o cheque especial que cobra, o crédito pessoal que cobra, enfim. E aí a concessionária vai dizer, não, 36 vezes sem juros, tá bom. Inclusive, isso é um dos fatores a ser discutido no PL 3515. Aí vem taxa zero, crédito para negativados, o cara já está negativado, a pessoa diz assim, olha, vem que eu te dou mais dinheiro. É igual eu tenho um amigo meu que diz assim, cara, se chegam para mim, ligam para mim, eu estou andando na rua e perguntam, quer dinheiro? Qual é a única resposta possível? Quero. É óbvio, né? E a partir daí a gente vai ter complicadores que levam boa parte dessas pessoas a quebrarem, utilizando um termo que a gente normalmente usa para pessoa jurídica. Mas vamos lá. Superendividamento. O que é?
O PL 3515, que eu já falei dele, que está em tramitação agora na Câmara dos Deputados, está para ser votado, espera-se que seja votado logo, traz o conceito. É bem interessante porque unifica, né, a doutrina em relação ao conceito, enfim, aceito. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de consumidor, isso é natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, portanto, aquelas que ainda não venceram, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Então, algumas características do superendividamento é pessoa natural, portanto, esquece pessoa jurídica, de boa-fé, porque aí a doutrina vai dizer, de forma bem questionável, tá? Mas vamos lá, a doutrina vai dizer o seguinte: existem superendividados ativos e passivos. O superendividado ativo é aquele que compra demais de descontrole próprio, influenciado por publicidade, seja lá o que for. Você não pode retirar também do consumidor a autonomia da vontade. Ele sabe o que está fazendo, essa é a lógica, portanto, é um problema dele. Os superendividados ativos não seriam, ou não serão, protegidos por essa lei. Somente os passivos. O que são os passivos? Os passivos são aqueles que ficam superendividados pelos chamados acidentes da vida. O que são acidentes da vida? São morte na família, a pessoa gasta, ou tem a perda de renda que aquela pessoa era comprometida, rupturas familiares, divórcio, separações, que também afeta, doença na família, que a pessoa, pelo mesmo motivo, desemprego. A pessoa tinha um certo nível de renda, o nível de renda cai, né, de forma, enfim, imediata. Tudo isso são acidentes familiares. Em tese, você leva em consideração que essas pessoas, por não contarem com essa situação, se endividaram com um determinado padrão de renda, esse padrão de renda caiu muito e o endividamento que ela já tinha, ela acaba não conseguindo cumprir, pagar, né, suas dívidas. Lembrem que também endividamento é só para dívidas de consumo, não é consume, não. É consumo, tá errado ali. E aí o que significa dizer que tributos estão fora, pensão alimentícia está fora também dessa conta, tá, pessoal? Pensão alimentícia está fora dessa conta. Reparação civil, eventual condenação também está fora dessa conta. Multas também, por eventual condenação, também está fora dessa conta. A gente está falando de dívidas de consumo. E a grande questão é preservar o mínimo existencial. O que é um mínimo existencial? É você ter um percentual máximo de comprometimento de renda. Né? Você tem um comprometimento de renda que você não possa passar dali, porque se passar dali você atinge o mínimo existencial. O mínimo existencial é considerado como uma, digamos, dimensão material do princípio da dignidade da pessoa humana, que, diga-se de passagem, tem previsão constitucional e que, portanto, o projeto de lei traz de forma expressa no seu texto, no artigo 54A, parágrafo 1º, dessa alteração que tomara seja logo feita no CDC. Então, vamos lá. O que diz o PL 3515? Primeiro, como eu já tinha falado, uma forma de prevenção ao superendividamento e tratamento, porque traz, inclusive, questões relacionadas à educação financeira, que é fundamental para prevenir. As informações devem ser mais claras para o consumidor. Há uma série de dispositivos que tentam tornar isso mais claro, com informação cada vez maior, em destaque. Hoje, se você pega, por exemplo, o contrato imobiliário, é um bom exemplo de um contrato em que dá destaque, com boa, vamos dizer assim, boa informação dos consumidores. Ele vai lá, tem quadros, né, quadros informativos, total da dívida, custo dos juros, nominal, custo efetivo dos juros, primeira parcela, né, ou seja, você tem lá toda uma informação, isso deve ser estendido, né, a todos os contratos de consumo. Há também restrições à publicidade, então, pelo projeto de lei, né, você não vai mais poder utilizar determinados, né, expressões chamativas, digamos assim, e que, na verdade, são, é bom que se diga, enganosas, né, porque não acontece. Não estou falando de abusividade, não, estou falando de enganosa mesmo, não é isso. Aquela coisa que a gente falava antes, sem juros, taxa zero, sem consulta do SPC, tudo isso ficaria vedado. Ficaria vedado também o assédio, né, ao consumidor. A gente recebe telefonemas, enfim, o tempo inteiro. Uma vez dessa eu vi no Twitter, uma pessoa postou um negócio com 12 ligações do mesmo número, 12, assim, no espaço de, sei lá, meia hora. E ela não atendeu nenhuma, ficou, mensagem não atendida, ligação não atendida, ligação não, 12 do mesmo número.
né, de telemarketing. Isso é um assédio absurdo, especialmente para pessoas hipervulneráveis, que acabam, portanto, sendo presas mais fáceis desse tipo de conduta abusiva, né, enfim, de algumas empresas. Cria a possibilidade de existência do consumidor de crédito bancário em 7 dias. Hoje vocês sabem, se não sabem, né, você pode ter o arrependimento posterior de 7 dias, mas só para compras não presenciais, né, compras que não foram feitas no estabelecimento. Aí você pode se arrepender, mas só nesse caso. Você criaria também a possibilidade de arrependimento de 7 dias para contratos, né, financeiros. E aí vem 2 questões que nos interessam particularmente, né? A possibilidade de conciliação do superendividamento, portanto, a fase pré-judicial, digamos assim, né? Em que você chama os credores e faz uma tentativa de conciliação com um plano, né, um plano de pagamento que dura até 5 anos, com um percentual garantindo o mínimo existencial, e se isso não for aceito pelos credores ou algum deles, aí você vai, né, para um julgamento, com ação judicial, tendo também parâmetros. E aí a decisão judicial vai apresentar um plano compulsório, ou seja, é isso, você não quis fazer o acordo, agora vai ser assim. Repito, uma espécie de concurso de credores, chama todo mundo, chama todos os bancos, as lojas, a concessionária de água, de luz, de energia, né, enfim, chama todo mundo. Aí que garanta o valor do principal, não sei, você não vai tirar, vai também corrigir monetariamente, mas vai tirar os juros, vai prever a liquidação em no máximo 5 anos, a primeira parcela num prazo máximo de 6 meses, e, enfim, e esse é o plano, e preservando o mínimo existencial, preservando, portanto, a renda da pessoa. A gente fica ali em torno de 30% do comprometimento de renda para pagamento disso aqui. É um plano, a pessoa ganha R$2.000 por mês, e vai, digamos, né, vamos utilizar líquido, e vai gastar até R$600 por mês para pagamento de todas as suas dívidas, que vão ficar conjuntamente, com cada credor perdendo um pouco, num prazo máximo de 5 anos. Isso vai retirar a pessoa das inscrições de cadastro de restrição de crédito e vai possibilitar a pessoa uma espécie de recomeço, né? Saudando, portanto, a sua situação e entrando novamente no mercado de consumo. É claro que os efeitos disso, se de fato será efetivo ou não, a gente ainda não tem como saber. Mas isso é o que diz o PL. Atualmente, a gente tem boa parte do endividamento vinculado à lei do crédito consignado, mais 70% do crédito pessoal está na lei do crédito consignado, porque os juros são menores. E tem uma coisa interessante, esses últimos meses aumentou a procura por crédito consignado, e aumentou muito, pessoal, por motivos óbvios, né? As pessoas tiveram perda de renda, aquelas que ainda estão empregadas, porque o crédito consignado está vinculado também a isso, né? Parte significativa, inclusive, dos, né, servidores públicos, procura mais o crédito consignado. Temos um problema também que pode impactar também no PL 3515, que é os acordos de reestruturação. Isso é um relatório do Banco Central, pessoal. Os acordos de reestruturação, eles têm uma eficácia muito ruim. Quando você vem, a pessoa tem muitas dívidas, você reestrutura a dívida dela para que ela pague em 5, 6 anos, enfim, parcelas tais, a eficácia diminui 50% após 12 meses. A pessoa paga 12 meses e não paga mais. Metade das pessoas paga só até 12 meses, depois não consegue mais pagar. Ou não consegue, não paga, enfim. Portanto, o alongamento de dívidas é um problema. Que, enfim, né, eu não estou dizendo qual é a solução, estou apenas apontando que isso pode impactar também no plano. Lembra do plano lá do PL em 5 anos? Pois é. Talvez a gente tenha problemas, né, parecidos com o que a gente está falando agora. As taxas de juros do Brasil são bizarras. A ANEFAC é a Associação Nacional de Economistas, enfim, administradores e contadores. Ela faz essa pesquisa mensal. Os juros vêm baixando, tá, pessoal? Nós estamos em maio, não, nós estamos em junho. Os juros vêm baixando, mas ainda assim os juros do cartão de crédito são quase 260% ao ano. Os juros do cheque especial são mais de 130% ao ano. Sendo que a inflação anual vai dar, sei lá, em torno de 3%.
Daí você vê o tamanho da disparidade, da encrenca que é qualquer tipo de relação com o sistema financeiro. Qualquer um. E, claro, o superendividamento com a Covid-19 tendencialmente aumenta, por conta de algumas coisas que são consideradas pelo próprio projeto de lei acidentes da vida. Morte e desemprego. Morte na família e desemprego. Então, você tem aí quase que a definição de acidentes da vida. Ou seja, a maioria da população que eventualmente esteja superendividada após a Covid, a maioria esmagadora deve ser considerada superendividado passivo. Vamos lá, só para a gente dar uma olhada, né, senão nossa conversa vai ficar muito longa. O perfil dos endividados. Em maio de 2019, vocês estão vendo aí a tabela, a gente tinha 63,4% da pesquisa indicando famílias endividadas. Essa é uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, ela também sai mensal, também é uma boa pesquisa. Obviamente também tem seus problemas, porque ela não trata com dados, né, reais, objetivos, na consulta. Então, tem aí, obviamente, sua margem de erro, mas é uma pesquisa importante, porque ela mostra tendências. Então, em maio de 2019, a gente tinha 63,4% das famílias endividadas. Hoje nós temos 66,5%. Esse número, em um ano, aumentou, e aumentou de forma significativa. E o número que nos interessa mais em relação ao superendividamento é aquele último lá, das famílias que não terão condições de pagar. E esse número aumentou também de forma importante em um ano. Em maio de 2019 era 9,5%, mês passado, quer dizer, em abril era 9,9%, e em um mês aumentou muito. E já são 10,6% de pessoas que afirmam que não terão condições de pagar suas dívidas. A gente está em junho, vamos esperar essa pesquisa de junho e de julho, e talvez a gente tenha um incremento importante. A mesma coisa que nos interessa é a questão lá do muito endividado. De todos esses que estão endividados, em maio de 2019, um ano atrás, a gente tinha 12,9% das famílias dizendo que eram muito endividados. E esse número aumentou muito também. Em maio de 2020, a gente tem 16%. Se você for analisar, pessoal, historicamente esse índice, porque, como eu falei, eles fazem isso mensalmente, aumentou muito. Vem aumentando muito e, portanto, é um problema que a gente tem agora, né, que se deve deparar com ele, porque as famílias, infelizmente, estão, obviamente, por conta da redução de renda, aumentando o seu nível de endividamento. E aqui estão determinado por tipo de dívida, e aí a pesquisa faz uma coisa interessante, faz um grupo de quem ganha até 10 salários mínimos, das famílias, e aquelas que ganham mais de 10 salários mínimos, mas ganhando pouco, enfim, ganhando mais ou menos, o cartão de crédito é disparado o maior problema. 77%, né, 4%, das pessoas endividadas que ganham até 10 salários mínimos devem para o cartão de crédito. E, enfim, esse nível é 74%. Há algumas diferenças aqui, né? Vocês podem observar. Você vai ver, por exemplo, deixa eu pegar até aqui um trocinho. Se você vai ver, por exemplo, financiamento de carro. Quem ganha até 10 salários mínimos, a composição, o impacto do financiamento do carro é pequeno. Claro, né? A pessoa ganha menos, né? Boa parte não tem carro. Dobra o percentual em relação àqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, o veículo, né, a aquisição do veículo é um componente importante da dívida familiar. A mesma coisa acontece com a casa. Apenas 7% para aqueles que ganham 10 salários mínimos, o que, né, a gente vai ver que ainda há, né, espaço para crescer, financiamento imobiliário para pessoas de baixa renda, nem tão baixa renda assim, né, porque até 10 salários mínimos, até 10 mil, mais de 10 mil reais. E isso triplica quase em relação àqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Né? Vocês podem, obviamente, aí pausar e dar uma olhada em relação a essas tabelas com um pouco mais de calma. E para a gente chegar ao final da nossa conversa, o mínimo existencial, como eu já falei, é a dimensão material, é isso que tem que ser preservado.
A gente tem que entender isso. A gente tem que entender o direito e, obviamente, saber das repercussões econômicas, saber que a inadimplência é ruim em todos os aspectos, mas que há direitos fundamentais que devem ser observados. Então, o discurso do jurista, tem que ver economia, tem que ver economia, tem que ver economia, a gente, na verdade, deve inverter a lógica do discurso. A gente tem que ver direitos fundamentais, né? E, claro, na economia, obviamente, mas, digamos, a mensagem constitucional, ela é relevante. E tenho certeza, existem muitos aí, né, que estão preocupados efetivamente com as questões relacionadas à inadimplência, ao fator que você, perdoando uma dívida, significa que muitos outros vão ter, né, a mesma lógica, a mesma ideia de não fazer o pagamento de suas dívidas, que é algo que absolutamente não se comprova. Tá? Mas, enfim, há muito aspecto também ideológico envolvido nesse debate, pessoal. Muito aspecto ideológico. A história do cumprimento dos contratos, a história que deve ter que pagar, a história disso, daquilo. Ninguém leva isso em consideração na hora da composição da dívida, dos juros abusivos, dos lucros do sistema financeiro brasileiro serem os maiores do mundo, e nisso, na hora de fazer a composição, ninguém leva em consideração. Então, de fato, há um direito fundamental a ser garantido. E, portanto, né, nós temos que garantir, né, mais do que, parafraseando aqui o Bobbio, né, mais do que elencar direitos, nós temos que tentar efetivá-los. E o direito está aí posto, faz parte da nossa missão, um negócio meio... não, mas faz parte do nosso trabalho também tentar garantir. Como é que se protege o superendividado? Ou como é que se protege o superendividado hoje, sem o projeto de lei, né? Bom, você tem várias leis que já fazem esta restrição. Então, você, por exemplo, a Lei do Sistema Financeiro de Habitação tem nível de comprometimento máximo de renda, senão eles não emprestam. Os servidores públicos também têm um percentual máximo de endividamento. A própria lei de consignados também tem, 30% a 35% da renda, não pode emprestar mais que isso, né? E, ao meu ver, você poderia usar de forma analógica essas leis para determinar hoje, ainda, sem o PL 3515 aprovado, portanto, sem lei, você poderia usar essas leis como parâmetro de analogia para fazer o que o PL supõe, ou seja, o que o PL propõe, melhor dizendo. Você fazer um concurso de credores e dizer, olha, essa pessoa só vai pagar 35% da sua renda. Não vai pagar mais. Não vai pagar mais, porque a pessoa precisa morar, essa pessoa precisa se vestir, essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa muitas vezes pagar colégio, né, para os filhos, essa pessoa precisa pagar muitas vezes pensão, enfim. Não dá para ter uma pessoa, né, como a gente vê vários casos, infelizmente, uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais às vezes e recebe líquido 500 reais, porque os outros 2.500 estão envolvidos em dívidas de consumo. É essa pessoa que essa pessoa, né, ao meu ver, pelo menos teria essa possibilidade de que o Poder Judiciário entendesse, né, que o mínimo existencial precisa ser garantido, você não precisa regulamentar a existência do mínimo existencial e usar analogicamente os percentuais que as leis já estabelecem. Portanto, não é absolutamente aleatório. O PL 3515, né, nós já falamos sobre ele, e há muitos juristas que entendem que, por conta da Covid-19, deveria haver moratória nas dívidas em relação ao sistema financeiro. 3 meses sem pagar. Essa lei, uma lei nesse sentido, inclusive, foi aprovada na Alemanha para determinados contratos de consumo. Mas, se vocês quiserem maiores informações sobre isso, procurem um artigo da professora Cláudia Lima Marques. Coloquem lá Covid-19, dê uma googada aí, Covid-19, moratória. Ela publicou um artigo agora, há 15 dias atrás, talvez, fazendo a proposta, né, um modelo próximo, parecido ao que foi aprovado na Alemanha. Então, as pessoas, né, teriam moratória de 3 meses, e durante esses 3 meses não poderiam aplicar juros. Porque o que os bancos estão fazendo, em alguns contratos, eles estão dizendo isso, não, a gente dá até 6 meses para você, joga isso lá para o final. Qual é o problema? Os bancos estão aplicando juros nos 6 meses. Que tipo de moratória é essa? Isso não é moratória.
Eles estão facilitando, entre aspas, eles, na verdade, estão jogando dentro como recebíveis lá para frente. Eles hoje, provavelmente, né, teriam inadimplência, ele, né, dá um certo respiro para a pessoa, mas a pessoa vai pagar juros, você vai pagar, obviamente, juros do período inteiro, porque você vai lá para o final do contrato. Ou seja, não está legal, para dizer o mínimo, na atuação do sistema financeiro na crise. Não, definitivamente não está legal. Algumas decisões para vocês terem apenas como referência, são decisões de 2016, 2017. A terceira turma já estabeleceu a possibilidade, uma vez, né, de limitar em 30% para descontos de crédito, mesmo que não sejam consignados. Ou seja, pega as dívidas todas e limita em 30%. Isso já foi feito com vários tipos de contrato bancário, mas não é a posição majoritária. A posição majoritária é a, de fato, da quarta turma, que só limita em 30% a 35% os consignados. Portanto, o crédito pessoal não é consignado, vai ficar 30% de consignado, mas sei lá quanto de crédito pessoal, tu não quer nem saber. Aí você tem 30% de empréstimo consignado, mais 20% da tua dívida, da tua renda de crédito pessoal, mais 20% com juros do cartão de crédito, mais 30% de casa, do financiamento imobiliário. Eu estou, né, propositalmente chegando a mais de 100%, tá, pessoal? Mais de 20% do teu carro, mais 30% de pensão alimentícia, e você precisaria ganhar 300% do que você ganha hoje para compor tudo isso. E tem uma decisão muito interessante aqui, pessoal, que está aí também, decisão no agravo de instrumento, que, ao meu ver, segue o que eu particularmente defendo, que ele vai pegar e vai utilizar a lei dos consignados, 30%, 35%, de forma analógica, e vai dizer assim, todos esses créditos bancários da pessoa, eles precisam obedecer ao mínimo existencial. Porque entenda, pessoal, quando o banco oferece, ele conhece a vida financeira da pessoa. Portanto, se ele conhece, ele não pode ofertar mais do que a pessoa pode pagar. E é isso que eles fazem o tempo inteiro. Então, o superendividamento, boa parte das vezes, é uma corresponsabilidade. A responsabilidade é daquele que pega o dinheiro, claro, mas também de quem oferece. Porque oferece sabendo da situação financeira. Os bancos sabem. Não é à toa que eles oferecem crédito para negativados. Eles sabem qual é a situação da pessoa. E, portanto, se há má-fé na oferta do crédito, essa má-fé deve ser levada em consideração na análise de um revisional, de um ajuste relacionado à situação dessa pessoa superendividada. Bom, já falei sobre isso, pessoal. Né? Os direitos, há uma primazia dos direitos fundamentais, enfim, né? Não vamos nos alongar nisso agora. E a garantia do mínimo essencial é, portanto, uma prerrogativa que não pode ser ignorada e que deve ser levada em consideração no momento de você analisar os contratos e a situação dos superendividados. Acho que é isso. Gostaria de agradecer a vocês. Tá? Espero. Vou parar aqui a apresentação. Estou só eu agora. Espero que seja útil para vocês, pessoal. Obviamente é um mero, né, aporte, uma conversa de uma hora e pouco. E eu espero que seja útil para todos vocês. Beijo, né, se cuidem. Aqueles que puderem ficar em casa, por favor, né, povo? Fiquem em casa. Vou parar de gravar agora. Beijo para vocês.